Boa noite, bom dia, boa tarde, tudo bem com vocês? Espero que esteja. Se não tiver, vai ficar, para a glória de Deus. Eu vou estar lendo aqui em Hebreus 1, capítulo 1, versículo 1, que diz assim: Há muito tempo Deus falou de muitas maneiras diferentes aos nossos pais, por intermédio dos profetas, em visões e em sonhos, e até a face, contando-lhe pouco a pouco os seus planos. Mas, agora, nos dias atuais, ele nos falou por intermédio do seu Filho, a quem ele deu todas as coisas, e por meio de quem ele fez o mundo e tudo quanto existe. Então, naqueles tempos lá, as pessoas... Tinha profetas, né, que falavam para a pessoa, né, para a pessoa mudar de vida, para a pessoa, né, que estava fazendo coisa errada. E os profetas falavam, né, algo que ia acontecer. Mas nos últimos dias, nesses dias que nós, atuais que nós estamos, né, ele está falando apenas pelo filho dele. Deus está falando pelo filho dele. Antes ele falava por sonhos, falava por intermédio, né, dos profetas, mas hoje em dia ele fala pelo filho dele, pelo Jesus. Então, hoje em dia, ele fala pela palavra, né? Pela palavra, porque a palavra é Jesus, né? Jesus é a palavra. Então, por isso, Deus está falando conosco pela palavra. Pode ser que alguém fale alguma coisa para você através do Espírito Santo, mas essa pessoa, ela tem que estar com a vida no altar. E para estar falando, intermédio do Espírito Santo. Por causa que o Espírito Santo, ele fala, né, alguma coisa também para ajudar as pessoas, né? Então, o Espírito Santo, ele vem falando com a pessoa sobre alguma coisa que a pessoa está precisando, né? Mas acontece, tem que saber se é o Espírito Santo mesmo, né? Porque o inimigo, ele também fala. O inimigo, ele vai e fala através das pessoas. Por isso a Bíblia fala para a gente examinar, né, as profecias, para ver se é de Deus ou não. Para ver se é Deus que está falando ou não, a gente tem que examinar, a gente tem que ter discernimento, né, para saber se é Deus que está falando através daquela pessoa ou se é o demônio, né? Porque o demônio sabe da vida nossa todinha, né? Ele sabe da nossa vida, porque ele sabe de tudo que nós fazemos, né? Então, ele pode estar falando também através daquela pessoa. Então, você tem que saber se é o Espírito Santo é aquela pessoa, se tem que ter discernimento de espírito. Pergunta para Deus que Deus vai responder se é Deus que está falando ou aquela pessoa. Porque senão, de repente, você acaba se frustrando ou saindo da igreja por causa de uma profecia falsa, né? Por causa de uma coisa que não é verdade, coisa que é mentira de Satanás. Então, por isso a gente tem que vigiar, saber quando é Deus e quando não é. Porque a melhor revelação está na palavra de Deus, que é Jesus falando conosco, que é a palavra dele que fala conosco, que está aqui. É a profecia melhor, está aqui na Bíblia. Então, se a gente lê a Bíblia, a gente está fazendo as coisas de acordo com a vontade de Deus. Então, a gente não precisa que chegue nenhum profeta, né, ou nenhuma pessoa para falar com nós. A não ser que ela venha para confirmar aquilo que Deus já falou para nós no nosso coração, aquilo que nós já sabemos por ler a palavra. Deus falou conosco ali na palavra. Então vem alguma pessoa e confirma, aí sim. Mas se for vir para falar coisas que não é verdade, né? Coisa assim que você sabe, a pessoa tá falando e você já tá vendo que não é de Deus, né? A gente sabe quando é de Deus, quando não é, né? É óbvio que a gente sabe quando Deus tá falando com a gente e quando Deus não tá. É só a gente tá espírita, né? Ser uma pessoa que está ali fazendo a vontade de Deus, está fazendo o que Deus quer. Então a pessoa tem que saber se é de Deus aquilo ou não é. Mas se não for, você vai perceber na hora que não é.
Quando é, a gente até chora porque a gente sabe que é verdade, a gente sente o Espírito Santo convencendo a gente. Já teve pessoa que já me falou alguma coisa mesmo que era verdade mesmo. Eu não tive dúvida, dúvida nenhuma. Mas teve outra pessoa que falou uma coisa e eu vi que não era Deus. Eu vi que não era Deus. Porque Deus, ele não é um espírito de Deus não é um Deus de confusão, né? E se tiver confusão, pode esquecer que não é Deus. Que Deus não é espírito de confusão. Quando Deus fala, ele convence. Quando Deus fala, o Espírito Santo convence. Então, quer dizer que você não pode estar ligando por tudo que falem para você e depois ficar aí. Sai da igreja, fica de cabeça baixa, não quer saber de nada, porque ouviu algo que não era uma profecia para você, mas sim uma coisa de Satanás para poder te derrubar. E você acreditou e acabou caindo, né? Porque era mentira, né? Então a gente tem que tomar cuidado, ver quem é as pessoas que estão nos falando coisa de Deus e ver se aquilo é verdade. Se vem mesmo de Deus, né? Que tem muitas pessoas que vêm dizendo que é Deus, mas não é Deus. Que é o próprio inimigo para te derrubar. Para você acreditar nele e ficar preso nele. Você vai acreditar nas mentiras do inimigo, o inimigo, aí você acaba ficando presa nele, né? Então nós não devemos acreditar nas mentiras do diabo, nós devemos acreditar nas verdades de Deus. Oremos. Pai amado, Pai misericordioso, grande Deus, Pai amado, antigamente, Senhor Deus, o Senhor falava através dos profetas, Senhor, mas hoje em dia, Senhor, o Senhor fala através do Teu Filho, Senhor, que é a palavra do Senhor, meu Pai, que é o Senhor Jesus, através dele que o Senhor fala conosco, meu Pai. Pai amado, Pai misericordioso, meu Pai. Tem muitas pessoas, Senhor Deus, meu Pai, que vem, sim, meu Pai, falando alguma profecia, sim, mas nós temos que ver, meu Pai, se ela é boa, ou Pai, se ou não. E a gente tem que ver, se for verdade, sim, meu Pai, a gente pega e obedece, mas se não for, nós não devemos obedecer, meu Pai. Pai amado, nós acreditamos sim nas profecias, Senhor, que o Espírito Santo, meu Pai, nos diz, Senhor, nós acreditamos, mas nós temos que saber, Senhor Deus, se essa profecia vem mesmo, meu Pai, do Teu Santo Espírito, se vem mesmo, meu Pai, do Senhor. Pai amado, Pai misericordioso, porque o inimigo, Senhor, ele está aí, Senhor Deus, meu Pai, matando, roubando e destruindo. E por isso a gente tem que ver, Senhor Deus, meu Pai, da onde vem essa profecia, Senhor, meu Pai, porque no meio de tanta voz, Senhor, nós devemos reconhecer a Tua voz, ó Pai amado, Pai misericordioso, grande Deus. Abençoa essa pessoa, meu Pai, que outrora recebeu uma profecia, meu Pai, e hoje está, meu Pai, caído na sarjeta, meu Pai, porque, Senhor Deus, confiou, meu Pai, no homem, confiou, Senhor Deus, meu Pai, na mentira do inimigo. Oh, Deus, Pai Todo-Poderoso, o Senhor venha, Senhor Deus, levantar essa pessoa, Senhor. Oh, Pai, trazê-la de volta para sua casa, Senhor, em nome de Jesus, oh Deus poderoso, grande Deus, e todas as outras, Senhor, que também aconteceu, Pai. Para a tua glória e para o teu louvor, Senhor. Traga de volta, Senhor, em nome de Jesus. Pai amado, Pai misericordioso, abençoa, Senhor Deus, meu Pai, a mente, meu Pai, dessas pessoas, abençoa, Senhor Deus, o coração dessas pessoas, Pai, em nome de Jesus, Senhor, que venha, meu Pai, o Teu Santo Espírito, meu Pai, falar o coração delas, meu Pai, oh, Pai, que essas palavras, Senhor Deus, meu Pai, venha dar muitos frutos, Senhor. Oh, Pai Todo-Poderoso, grande Deus, abençoa, renova, restaura, restitui, Senhor Deus, meu Pai, em nome de Jesus, a mente, o coração, meu Pai, dessa pessoa. É o que eu te peço e te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fique com Deus e que Deus abençoe, em nome de Jesus.